Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são metas propostas pela Agenda 2030 da ONU, que é um plano de ação para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, com foco na paz e na prosperidade. Olá, eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre tempestades e acesso à energia. O ODS 7, que visa assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a um preço acessível à energia pela população. Participam do programa de hoje o Luiz Eduardo de Antônio, engenheiro e cofundador da ArtBR, especialista em automação e proteção de redes de distribuição de energia. Olá, Luiz Eduardo, seja muito bem-vindo ao programa. Olá a todos. Anton Shivtar, economista com mestrado em energia pela USP e doutorando em também energia pela mesma universidade. Ele tem vasta experiência na área de energia. Anton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. No Brasil desta semana no Brasil ODS desta semana teremos também a participação da nossa colunista Gabriela Chabu, que é especialista em ODS. Além disso, contamos com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, e também, claro, o nosso momento musical para dar aquela descontraída durante o nosso programa. Fique sintonizado na Rádio Brasil Atual para não perder as trações do programa de hoje. Um total de 675 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade no mundo. Os dados são do relatório divulgado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e pelo Banco Mundial. Aqui no Brasil, 1 milhão de pessoas não possuem acesso à energia elétrica, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios a Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que mostra que 99,8% da população brasileira tem o acesso disponível. É um número expressivo, ou seja, a energia elétrica cobre praticamente todo o país, Anton. Bom, só que é o seguinte, a questão do acesso à energia elétrica não necessariamente se dá efetivamente somente pelas questões relacionadas ao problema de mudanças climáticas. Nós temos alguns problemas anteriores que eu diria que assim, o setor da energia e o setor especificamente de energia elétrica como um todo, na verdade, ele é um reflexo do país, principalmente no que tange a desigualdade. A gente tem os problemas relacionados ao pessoal que mora ali na região, aquelas regiões isoladas da Amazônia. Você tem uma quantidade significativa de famílias que não têm acesso à energia elétrica, consequentemente não têm acesso a uma série de benefícios que a energia traz, ou seja, ter internet, ter capacidade de armazenagem de alimentos, não tem, inclusive, capacidade de fazer ter um tipo de atividade ou produção, por exemplo, pesqueira, porque você não tem gelo suficiente para guardar alimentos. Então, prejudica não só a vida, a parte social, mas também a parte econômica. E a gente tem um outro problema, aqui, voltando para as nossas regiões metropolitanas, que nas nossas periferias você tem uma quantidade significativa de pessoas que, pelo fato das nossas tarifas hoje serem consideravelmente altas, elas não têm capacidade de pagar a conta. Então, elas vivem naquele problema do tipo, ou eu faço com o supermercado, ou eu pago a conta de energia elétrica. Isso é um problema que, na verdade, é reflexo da desigualdade socioeconômica do país. A questão das mudanças climáticas, elas vêm aumentando, sim, o problema com relação à qualidade do fornecimento, porque na medida em que a rede elétrica ela não é resiliente o suficiente, já não era muito antes, e agora fica pior por conta das constantes tempestades e eventos climáticos dramáticos que a gente tem percebendo na grande maioria das nossas cidades. E aí o Luiz Eduardo, até que é engenheiro, acho que ele é engenheiro eletricista, mas assim, a questão de você ter digitalização e automatização da rede e tal, ele vai falar isso melhor do que eu. Muito bem, Anton. É isso que eu queria ouvir, Luiz. Que políticas públicas devem ser tomadas para que aconteça a democratização da energia no país?
Esse é um assunto bem amplo, né? Como o Anton já adiantou, né? A rede elétrica, a rede de distribuição de energia aqui no Brasil, ela, apesar de ser bem difundida, né? Ela atinge aí todos os estados e cidades. A gente tem regiões remotas onde o acesso à energia é mais complexo, né? E caro, né? Esse é um dos problemas, né? Além de a questão de levar energia até esses pontos acaba sendo muito caro. Por que é cara? Cabeamento, por exemplo, dando um exemplo que o Alton começou, regiões remotas da Amazônia, por exemplo, né? Hoje existem opções, né? Mas a distribuição de energia na Amazônia é prioritariamente feita por cabos subterrâneos. Então, a gente tem subestações em cidades mais distantes e a energia é levada por cabos subterrâneos. São cabos caríssimos, né? O serviço próprio, né, para levar essa energia, levar esses cabos até essas regiões é caro. E, obviamente, que isso tem que ser subsidiado de alguma forma, né? Então, levar energia para uma tribo, como aquela tribo, como aquela região. As outras formas seriam fontes eólicas ou solares e sustentáveis, né? Seriam eólicas e solares, né? E isso tem se investido bastante, né? Energia solar tem crescido muito no país, né? A matriz energética do país ela vem mudando, né? Na última década, absurdamente. Então, a energia eólica cresceu muito, a energia solar também. Políticas públicas, conforme sua pergunta, Joel, seria justamente redução de tributos, né? Tornar essa energia eólica e solar mais barata, né? Ou seja, estimular a fabricação, indústrias no Brasil, né? Hoje, painéis solares, a grande maioria são fabricados, são importados, pequenas usinas eólicas também. Então, estimular a industrialização nesse setor, além de gerar emprego, obviamente, baratear o acesso à geração distribuída, né? Ou a microgeração, que a gente chama. Isso sim permitiria levar energia com uma certa qualidade para lugares mais distantes, de difícil acesso, porque se fazer do jeito tradicional, levar cabo, é muito caro. Não só a infraestrutura, como a manutenção dessa infraestrutura. Mas a privatização... Ô, Antônio, eu quero que você completa o que o Luiz falou e já emendo uma resposta para aquilo que eu vou te perguntar agora. Mas a privatização não foi uma das promessas de baratear o acesso à energia? O problema, Joel, é que você teve, assim, desde o início do processo de privatização, que se deu no final da década de 1990, né? De lá para cá, o setor elétrico veio passando por uma série de alterações, tanto no aspecto regulatório e de legislação. Só para você ter uma ideia, nos anos 2000, 2003, 2004, foi criado um encargo chamado CDE, Conta de Desenvolvimento Econômico, que o valor desse encargo deveria ser custeado pelas tarifas de todo mundo. Naquela época, esse subsídio era de mais ou menos uns 3 bilhões de reais. Agora, em 2024, essa mesma CDE, que lá era 3 bilhões, é 37 bilhões de reais. Você, ao longo do tempo, foi incorporando, assim, a legislação foi incorporando uma série de benefícios e incentivos por uma gama diversificada de agentes, que muitas vezes não tem necessidade de incentivo, ou se tinha necessidade naquela época, hoje, em função das mudanças tecnológicas, você não teria mais necessidade de manter esse subsídio. E esse subsídio é pago por todos os outros os consumidores, nós consumidores. Então, para você ver, em 20 anos, ela saiu de 3, foi para 37 bilhões. Então, esse é um aspecto. No caso dos sistemas isolados, que o Luiz estava falando, uma parte dos consumidores lá são atendidos ainda por motores a diesel, e cujo logística é caríssima. Você tem que colocar esses combustível em tambores, levar em barcaças e barcos que levam 2, 3 dias para chegar até o local. Tem todo um processo no qual há desperdício, porque tem acidente, tem vazamento. Então, você tem até a poluição causada por esse tipo de uso de combustível, e normalmente são motores que estão lá instalados e têm problemas de manutenção. Quando você adota, por exemplo,
você troca, né? Você poderia falar, bom, então vamos trocar. Mas assim, você tem que fazer isso de uma maneira planejada, porque se você coloca lá simplesmente um painel fotovoltaico, você tem que também ter acoplado isso daí todo um sistema de armazenamento de energia, porque quando chegar à noite não tem sol. E aí vai fazer como? E aí, assim, eu não sou a favor da extensão dos subsídios, eu sou a favor da concessão ou manutenção de concessão de subsídios para quem efetivamente precisa, porque hoje, por exemplo, dentro da CDE, você está beneficiando produtores rurais, não importa se são ricos ou pobres, muitas vezes você tem direito a ter 2 subsídios. Se eu sou um produtor rural e tenho irrigação, eu também tenho direito 2 vezes eu tenho direito a 2 vezes a redução da tarifa. E, finalmente, eu sou classificado como produtor rural, mas não tem nenhuma fiscalização. Então, você vai ver lá que tem, por exemplo, clubes de campo, clube de golfe em área rural, que o cara tem o benefício da concessão de subsídio, sendo que nós continuamos a pagar, entendeu? Então, essas distorções precisam ser analisadas e rediscutidas para que, efetivamente, quem precisa é quem recebe. Antes de passar para ouvir a opinião do Luiz, eu gostaria de saber de você o que resolve essas distorções. A gente já falou de políticas públicas, uma mudança de legislação, por exemplo? Mudança de legislação e mudança também até do pensamento dos nossos legisladores, porque eles, no afã de conceder benefício para X, Y, Z, não perguntam ou não vão analisar o impacto que isso causa no consumidor final, que é quem efetivamente paga a tarifa. Então, por exemplo, você tem lá, o ano passado, em 2022, a concessão a prorrogação da concessão do benefício para geração de energia elétrica a carvão, ou seja, em pleno século XXI, já a gente discutindo todas as obrigações pertinentes às ODS, a redução das nossas emissões de gases de efeito estufa, e a gente ainda financiando a geração de energia a carvão, que era para ser extinguida em 2027, e os legisladores resolveram prorrogar isso até 2040. Isso aí mostra um pouco do nosso atraso em relação à energia. Ô Luiz, eu vou chamar um intervalo, mas antes eu quero te ouvi-lo sobre o assunto. Bom, até por causa da minha área, né? Eu sempre vejo, existem N soluções, né, para esses problemas, mas todas elas passam por investimento em tecnologia, né? Eu acho que a automação, o processo de automação da redistribuição aérea, ele começou há pouco mais de 10 anos. Ele é bem novo no Brasil, né? Aqui no Brasil. E os índices de qualidade de energia, eles vêm melhorando. Mas, até por causa de toda essa variação climática que a gente vem tendo, às vezes surpreendendo, né, as concessionárias, né? Recentemente, aí, aqui em São Paulo, com a Enel, várias regiões ficaram dias sem energia. Então, assim, a solução passa por políticas públicas, sem dúvida, mas também passa por investimento em tecnologia. Isso as concessionárias têm feito, né? Elas têm feito, um processo longo, caro, né? É um investimento caro que as concessionárias têm que fazer, mas as concessionárias, elas são medidas, isso eu vejo muito assertivo pelo lado da Enel, elas são medidas de acordo com a eficiência delas. E, na verdade, o próprio lucro, né? O resultado financeiro das concessionárias de energia está muito mais ligado à eficiência no processo do que ao preço, né? Até porque o preço da energia não é controlado pela concessionária, e sim pelas agências regulamentadoras. Então, como que a concessionária consegue melhorar o seu resultado financeiro? Até porque é uma empresa privada e ela tem que visar o lucro. É melhorando a eficiência, né? É reduzindo as faltas, né, que a gente chama, ou seja, os problemas na rede de energia, reduzindo o deslocamento de equipe, reduzindo o número de acidentes, e isso ela consegue fazer investindo em tecnologia, né? Os ligadores é um exemplo, mas tem N outras soluções aí que é colocado no mercado para justamente mirar um resultado positivo para a concessionária, mas também a melhoria da qualidade de energia no ponto de vista do consumidor. Quando você fala a utilização da tecnologia, é inteligência artificial. Exato. Inteligência embarcada, inteligência artificial, sistemas de comunicação, né? Hoje é impensável, no meu ponto de vista, colocar um equipamento eletrônico no poste que não tenha comunicação, que não possa ser remotamente controlado, monitorado, que não possa levar a informação para a concessionária, né? Então, mais do que no caso de uma chave, né, abrir e fechar,
ela poder levar a informação para a concessionária e essa informação ser utilizada pela área de planejamento da empresa, estudo e proteção, para justamente melhorar a qualidade de energia, né? Então, isso, com o advento das redes de telecomunicações mais baratas, né, que é as redes IoT, isso tem permitido que a concessionária coloque mais equipamentos de baixo custo. Antes, a comunicação acabava sendo mais caro que o equipamento, né? Isso, obviamente, não fechava a conta. Hoje em dia, com as redes de IoT, já é possível colocar equipamentos baratos, de baixo custo, na rede, com comunicação integrada, e isso permite que a concessionária monitore toda a rede, tenha informação, opere a rede remotamente. E isso tem melhorado, né? Ao longo do tempo vai melhorar bastante a qualidade de energia, principalmente na ponta, né? Para o consumidor. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Geração global de resíduos deve chegar a 3,8 bilhões de toneladas por ano até 2050. Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Todos os anos, mais de 2,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos são gerados, uma quantidade que, se colocada em contêineres de transporte e alinhados lado a lado, percorreria uma distância maior do que a viagem de ida e volta até a Lua. No terceiro dia da Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o NEA 6, um relatório lançado pela Agência Ambiental da ONU, PNUMA, e pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos, ISWA, alerta que a produção de lixo em áreas urbanas deve continuar aumentando, podendo chegar a 3,8 bilhões de toneladas até 2050. O estudo, além de uma era de resíduos, transformar o lixo em recurso, o Panorama Global do Manejo de Resíduos 2024, foi apresentado nesta quarta-feira pela diretora executiva do PNUMA, Inger Anderson, e o brasileiro Carlos Silva Filho, presidente do ISWA, além da pesquisadora líder do estudo, Zoe Lenkiewicz. O relatório apresenta a mais significativa atualização sobre a geração global de resíduos, os custos associados e a gestão desses resíduos desde 2018. Carlos Silva Filho destacou que a última pesquisa sobre o assunto era de 2015. É necessário reduzir a geração, utilizar o resíduo como um recurso e fazer a destinação do material restante de uma maneira segura, porque da forma como está, da forma como os dados estão sendo apresentados, nós vamos ter um impacto muito grande se continuarmos no modelo atual, com um aumento na geração dos resíduos sólidos, que sai de 2,1 bilhões de toneladas em 2020 para 3,8 bilhões de toneladas em 2050, com um índice de reciclagem ainda abaixo da média, abaixo do necessário, e com 40% dos resíduos destinados de maneira inadequada no mundo. Segundo ele, os padrões de produção, manejo e reaproveitamento praticamente não mudaram nesses 9 anos. Assim, a projeção é de que o lixo nas cidades aumente em 2/3 no espaço de uma geração. Além disso, os custos devem quase duplicar, gerando implicações negativas para a qualidade do solo, do ar, dos oceanos e dos recursos fluviais e freáticos. O relatório adverte que somente uma redução significativa na produção de resíduos pode assegurar um futuro sustentável e acessível. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. A produção de resíduos na área de energia também é um problema, Anton? Também é um problema, porque se discute muito essa questão de a utilização de resíduos sólidos, porque muitos desses resíduos também são muito poluidores. Então é muito complicado você fazer simplesmente a utilização. Por exemplo, uma coisa que vem fácil à cabeça aí é queimar pneu para gerar energia, mas ali tem muita emissão de gás de efeito estufa, é muito complicado. Você teria utilização do pneu, em vez de queimá-lo, você poderia triturar e misturar no asfalto, por exemplo, e diminuindo o uso do combustível, né, do petróleo, para fazer asfalto. Mas eu queria só se for possível, complementar um pouquinho o que o Luiz falou.
da questão da digitalização da rede. O que ele falou é uma coisa super importante. Você digitalizar a rede seria você criar condições para que você pudesse remotamente estabelecer manobras, estabelecer maneiras assim, se caiu energia daqui, você poder acessar aos consumidores pelo outro lado, entendeu? Mas para isso é preciso que você comece a fazer planejamento e investimento prévio, para que isso se dê ao longo do tempo. Existe uma discussão, que aí é mais técnica, eu sou economista, eu não sou engenheiro como ele, que seria até a questão de reduzir o número de clientes atendidos por um único alimentador, que daí o Luiz explica melhor do que eu o que é um alimentador, no sentido de você ter nichos mais controláveis ali e você poder estabelecer, vamos dizer, com base nessa dinâmica automatizada, essa questão de manobras e, obviamente, tomar outras medidas. Por exemplo, você vai no Japão, o Japão é um país que está muito fortemente submetido a problemas climáticos, como lá são os tufões, né, que lá no Pacífico não é furacão, é tufão, ou mesmo terremotos. E você vai em Tóquio, você vê bastante rede aérea, mas o tamanho dos postes é quase que o dobro dos nossos. Ou seja, eles aumentaram o tamanho do poste de modo que a parte da vegetação fica embaixo da rede aérea. É uma coisa assim que você fala, pô, é óbvio isso, mas aqui no Brasil as coisas óbvias às vezes não acontecem, né? E falando em vegetação, haveria que ter uma integração e um planejamento maior entre a distribuidora e o próprio poder público local, no sentido de controlar e verificar, mapear a vegetação que está embaixo da rede, no sentido de fazer podas mais efetivas, mais constantes, para evitar esse tipo de problema. Sua proposta parece interessante, Anton. Sua proposta parece interessante. Eu quero repercutir com o Luiz Eduardo. Luiz, é viável? Sim, tentar falar os dois assuntos aí, a questão do lixo também, né? Existem vários projetos, né, de geração de energia através de biomassa. Isso é bem interessante para determinadas regiões e muito viável, né? Muito viável. Você tem geração de energia a baixo custo. Isso eu acho que é um setor ainda que tem muito a se investir, muito a se expandir para atender, inclusive, essas regiões mais remotas, né? Pequenas usinas de biomassa que podem ser alimentadas por aquele povoado, por aquela população, e não servir como fonte única de energia, né? Às vezes tem isso também. O pessoal acha que não, vamos colocar solar e resolve o problema. Não resolve, porque tem a parte da noite, então a gente vai ter baterias. Então vamos colocar só biomassa. Não, mas pode ser que em determinada época do ano não tenha tanto material também. Então, assim, uma rede híbrida para atender essas regiões, eu acho, do meu ponto de vista, uma coisa mais interessante, mais inteligente. Com relação a... Segundo o Anton, foi aprovado agora, recentemente, estendeu-se, né, o prazo para você, na situação do carvão, né? É um combustível fóssil. Nós ainda estamos na idade da pedra. O que acontece com esse país que nós não conseguimos olhar para frente? É tudo um processo, né? Eu sou um otimista por natureza e eu procuro olhar o lado positivo, né? E eu trabalho nessa área de automação nos últimos 20 anos e eu vejo, obviamente, melhorias nesse prazo. É óbvio que em outros países isso acontece de uma maneira muito mais rápida, seja por questões políticas, econômicas ou ambas, né? As coisas acabam acontecendo mais rápido. Eu acho, por exemplo, as soluções que o Anton comentou no Japão. Minha esposa é japonesa e ela fala muito do Japão. Ela morou lá a vida inteira e veio para cá com 20 e poucos anos. Há 30 anos atrás, por exemplo, ali no Japão já existia coleta... Né? Exato. Há 30 anos atrás já existia coleta seletiva para lixo, né? Há 30 anos atrás. E de uma maneira que nem aqui existe ainda hoje no Brasil, né? Cada morador tinha que levar o lixo até uma região separado por sacos em cores diferentes. Não é que passava alguém na frente da casa dela para pegar, tinha que levar, era obrigação. E o bairro ali tinha coordenadores para fazer isso. Então, assim, tem uma questão cultural, social ainda que a gente precisa evoluir, né? Educação, enfim, a gente tem que passar por vários temas aí para a gente conseguir chegar a níveis aí de países de primeiro mundo. Soluções que o Anton comentou,
a respeito da vegetação. Eu sou bastante crítico, né, nesse ponto. Eu vejo coisas assim. Por um lado, né, a gente trabalha com os religadores, né, um dos equipamentos que a gente desenvolveu, e a própria vegetação, quando encosta nos cabos, né, causa esses curtos-circuitos, né, e a aplicação de religadores visa justamente minimizar os efeitos negativos da vegetação nos cabos, né. Para quem não sabe, os cabos de energia, na grande maioria, imensa maioria, são cabos nus, né, os cabos da rede de distribuição, lá em 13.800 volts, né, algumas regiões são em 24.000 volts, são cabos nus, não tem proteção, né, não tem isolação elétrica. Então, quando um galho de árvore encosta no cabo, ele está levando justamente a energia para a terra, né, e aí gera um evento de sobrecorrente e o religador atua. Esse é o conceito bem básico do religador. A poda de árvore, a gente está num país tropical, né, e por causa da minha profissão, eu acabo viajando bastante para outros países. Eu quero comentar com você no outro bloco, a respeito da poda de árvore, se as árvores são adequadas ou não. A gente conversava antes de iniciar o programa, eu quero tocar nesse assunto daqui a pouco, no próximo bloco. Agora eu vou interromper a nossa conversa, chegou a hora do destaque da semana no site do Observatório. Aqui está uma das matérias mais lidas no portal nos últimos dias. Conheça 6 fake news sobre autismo para deixar no passado. Para combater o capacitismo, a plataforma Autismo e Realidade da Fundação José Egídio Setúbal desmentiu 6 informações falsas sobre autismo. E você pode acessar elas no portal do Observatório. Lembrando que a matéria completa está no nosso site, observatório3setor.org.br. Não esquecendo que o 3 é em numeral. Bom, você vê essa fake news, né, Antônio? Em todas as áreas, sobretudo nos últimos tempos, nós temos questionamentos em relação à ciência. E o autismo, como é um problema que cresce junto à população brasileira, está aí uma matéria para explicar para as pessoas o que realmente é autismo e quais as informações que as pessoas que têm portadores de autismo na sua família podem obter sem entrar nesses fake news, né? Essa questão de como se disseminam essas informações é um produto da modernização e da questão da integração das pessoas através das redes sociais, e aí alguém consegue pegar uma informação e aí entende errado e repassa para frente essa informação entendida errada, ou muitas vezes existe até um sentido explícito de passar a informação errada, né? E muitas vezes as pessoas, vamos dizer, não vão questionar aquilo ali, simplesmente um vai repassa para outro, aí 2 repassam para 4, 4 repassam para 8 e multiplica-se assim e cria-se o fenômeno da fake news. É uma pena, porque o ideal seria que as pessoas parassem, analisassem e fossem realmente entender aquilo que está se tratando, em vez de simplesmente ficar repassando e não olhar e ler e entender do que está se tratando aquilo que ele recebeu, né? Sobretudo quando envolve um tema tão importante como o autismo, né? Uhum. De acordo com a pesquisa realizada pelos engenheiros da empresa de base tecnológica paulista Hart BR, foi desenvolvido um equipamento com uma versão mais moderna e baixo custo de um religador trifásico. Agora entramos no tema do Luiz Eduardo. Bom, primeiro quem está nos ouvindo, o que é esse religador trifásico? E o que ele pode ajudar quando vem, quarta-feira que vem, segunda previsão, da temperatura, deve chover forte em São Paulo aqui. Então vai cair árvore, vai interromper energia. Bom, esse equipamento de uma versão mais moderna, né, e de baixo custo, vai ajudar em que a população na hora de que nós estamos ali sem luz, com a árvore em cima da nossa casa, como aconteceu aí recentemente no ano passado, né, no fim do ano passado na nossa cidade, Luiz? Vai ajudar bastante, Well, vai ajudar bastante com certeza. O princípio de funcionamento do religador, ele é instalado na rede... O que é ele? Para que ele serve? O religador ele é um equipamento de potência, né? Ele é instalado na rede de média tensão. Então, no nosso caso aqui em São Paulo, na rede de 13.800 volts, né? São os cabos que passam mais lá em cima nos postes. Então, é utilizado em redes aéreas, né? De distribuição de energia. O religador ele fica monitorando a rede,
né? Então ali ele fica monitorando vários parâmetros, entre eles tensão e corrente da rede de distribuição. E era um equipamento configurado, né? A concessionária, né, ela configura esse equipamento de acordo com a carga, de acordo com as situações do circuito onde o religador está instalado. Tá? Ele fica nos postes, né? Fixado nos postes, e ele tem a capacidade de interromper, de abrir o circuito quando acontece algum tipo de falta. A falta são falhas na rede, né? Que é na rede elétrica. Uma das básicas é justamente toque de árvore, né? Como eu estava explicando, né, a rede de distribuição, a grande maioria dos cabos são cabos nus, sem proteção. Então, quando um galho encosta na rede elétrica, ele aterra aquele sinal e a gente tem um evento de sobrecorrente. Se a rede não possui religador, ela vai possuir fusíveis, né? O fusível ele vai atuar, ele vai queimar o fusível, são aqueles fusíveis banana, né, que o pessoal conhece. Ele vai interromper a rede e vai levar horas, ou dependendo da região, dias, para a concessionária chegar lá e trocar esse elo fusível, né? E simplesmente é uma troca de elo, né? Porque a gente chama de um evento, uma falha temporária, não é uma falha real, não é um cabo não caiu, o poste está lá, está tudo certinho, a rede está normal, só que em algum momento a árvore encostou no cabo e causou um curto-circuito. E aí, com o fusível, a gente tem horas para a reposição da rede. O religador, ele analisa aquela falha, decide por conta própria desligar o circuito para proteger a rede e religar, né, seguindo configurações. Ele religa automaticamente. Então, quem está mais em regiões urbanas percebe que nesses momentos de chuva, tempestade, a luz pode piscar, né, pessoal? A luz piscou. Acontece várias vezes, eu já aqui no meu apartamento. Vai e volta, vai e volta. Isso, e são os religadores atuando. Se não existissem religadores, só ia piscar uma vez. Você ia ficar horas ali sem energia. O religador, ele detecta aquele evento, a árvore obviamente desencostou, a hora que ele religa, aquela falha foi embora. E estatisticamente, de 70% a 80% das falhas que acontecem na rede elétrica são temporárias, né? Só que se a gente não tem equipamento inteligente ali para resolver esse problema, a gente vai depender do fusível, o fusível vai queimar, vai proteger a rede, mas vai causar horas aí de falta de energia para o consumidor. Muito bem. Para quem tem aquele sistema antigo de fuzil em casa, né? Quem lembra, isso há anos, já foram substituídos. Então, quando ele ajuda, só queima o fuzil, não queima a rede toda, seria? Lembrando-se numa casa ou num apartamento muito antigo, né? Que tem aquele... Exato. O conceito é mais ou menos o mesmo, tá? Agora, quando acontece na residência, no apartamento, na rede pública, aí vai depender um pouco da competência da Enel de ir lá e trocar o fusível, né? Mas a reclamação está na demora, né? Ou seja, nós avançamos, nós temos agora um equipamento de baixo custo e melhor do que o anterior, mas ainda depende do trabalho da Enel ir lá e trocar esse fuzil. Ela substitui, né? Isso é um processo eterno, né? É um processo eterno de substituição de fusíveis por religadores. Que é uma das grandes reclamações da população, né? Que é a demora, né? O problema todo é o seguinte, é você fazer a questão de ter resiliência e confiabilidade, é você aumentar os dois padrões. Então, você aumentando o investimento na rede, fazendo maior, por exemplo, adoção de digitalização e automação, você aumenta a resiliência da rede e a sua confiabilidade também, que é o que é preciso. E a outra questão é a restauração, ou seja, o caso que o Luiz falou é o caso que, assim, o galho ficou batendo no cabo e desligou e depois ele religa automaticamente. Agora, no caso em que você tem, efetivamente, caiu uma árvore na rede, é você também ter um serviço rápido que possa atender, obviamente, dentro de um tempo razoável, as necessidades do serviço. E, assim, apesar de você ter aumentado a qualidade do serviço em termos de DEC e FEC, que é o tempo, a duração que você fica e a frequência, na média, mas você tem circuitos especificamente em regiões mais arborizadas em que a qualidade do serviço tem reduzido. E nas periferias, essa qualidade sempre foi ruim, independentemente do preço da tarifa, mas nas periferias, que as redes são maiores, tal, aí a qualidade sempre foi ruim. E no caso, por exemplo, especificamente daqui da Enel em São Paulo, o tempo médio de atendimento, que é um outro indicador que a ANEEL, que é a agência reguladora, ofere,
O tempo médio de atendimento é quanto tempo demora para a equipe se mobilizar, para ir atender o caso e tal. Esse tempo médio tem aumentado também, principalmente por conta dessas chuvas constantes aí, e a extrema violência com que elas têm se abatido ultimamente. Né? Importante esse seu esclarecimento, Antônio. Luiz Eduardo, depois rapidamente eu vou para o intervalo, na volta eu quero que você já grave essa pergunta. Eu queria saber da pesquisa, como ela foi realizada, ela já terminou, qual é o prazo final dela, e o resultado, né? A população está nos ouvindo, falou, olha, eu trouxe aqui, ele fez um trabalho interessante, trouxe um equipamento novo, isso vai resultar em quê? Esse projeto começou em 2018, tá? A gente desenhou esse produto, né, esse equipamento, e apresentou ele para a EDP, o grupo EDP, que se interessou pelo projeto. Existe um programa de pesquisa, né, de investimento em pesquisa, que é o programa P&D ANEEL. Então, é uma parceria entre empresas e instituições de desenvolvimento e universidades também para desenvolver soluções para o mercado de energia. É uma obrigação, na verdade, das concessionárias, sejam elas privadas ou estatais, investirem... Consta em contrato, né? Quando faz com o governo, com o município e tal, eles são obrigados a investir em pesquisa. Né? Exatamente. Então, uma parcela do faturamento tem que ser destinada à pesquisa. Então, a gente apresentou esse projeto para a EDP, com diferenciais técnicos, né, em relação a outros produtos de mercado, vantagens técnicas e financeiras também. Esse projeto foi aprovado, ele se iniciou em 2018, em 2 etapas. Né? A primeira etapa a gente finalizou em janeiro de 2020, onde a gente apresentou protótipos reais, né, funcionais, em tamanho real desse equipamento, e ali a gente provou que os conceitos que a gente tinha idealizado poderiam ser implementados. Aí, numa segunda, a EDP fez um novo investimento nesse projeto para a gente tornar esse equipamento industrializável. Né? Essa fase do projeto termina agora em abril, tá? A gente está produzindo já um lote de equipamentos. Esses equipamentos eles estão sendo instalados na EDP para colocar um equipamento desse na rede elétrica e dar toda a segurança, não só para o usuário, para o operador, né, mas também para a população. A gente tem que passar por uma série de ensaios, né, são ensaios de tipo. Então, parte desses ensaios a gente realizou aqui no IEE, na USP em São Paulo, e a segunda parte desses ensaios eles vão ser realizados no CESI, um laboratório na Itália, em maio, tá? Já tem agenda para isso, então são ensaios de potência. Após a realização desses ensaios, e também com a experiência de campo que a EDP vai nos passar, então no segundo semestre a gente espera colocar esse produto no mercado de fato. A grande vantagem para ele, desse equipamento, de uma forma geral, para a população, é justamente, além das questões técnicas, né, que são detalhes, mas a questão de preço. Né? Então ele tem um preço mais acessível do equipamento e também o custo de instalação. Um religador desse tradicional, ele chega a pesar de 200 a 250 quilos, né? Com todo o conceito que a gente colocou no produto, é um equipamento com peso final de 50 quilos. Qual que é a vantagem para a concessionária? O custo de instalação, seja a instalação física propriamente dita, mas também a questão dos postes, né? Para se instalar um equipamento de 200, 250 quilos, é necessário fazer a troca do poste, uma nova fundação. Isso, obviamente, gera custo que, no final da conta, vai aparecer lá na conta de energia, né? Você explicou direitinho a respeito que brevemente nós teremos esse importante equipamento. Já aqui, olha, uma informação importante para a população. O equipamento anterior pesa 200, 250 quilos, ele só pesar 50, não vai impactar e não vai precisar, por exemplo, trocar o poste, né? O que já é um grande avanço na hora de você corrigir os problemas causados pelas tempestades, pelos trovões que caem na cidade, e pela chuva em geral, né? Todo programa a gente faz uma enquete para ouvir a opinião do nosso ouvinte, mas ele não opina aqui no nosso programa, ele vai no Instagram do Observatório, tá? E o resultado da nossa enquete, onde os nossos ouvintes também, que vão no Instagram, respondem à pergunta que nós fizemos. E essa semana, a respeito do tema do programa, a pergunta foi essa: você ficou sem energia na sua casa em algum momento, em 2024? Olha a resposta. Sim, 74%. Não, 26%.
Bom, os nossos seguidores também deixaram perguntas que eu vou repassar para os nossos convidados, né? O seguidor João Francisco, ele pergunta: como financiam os geradores dos prédios quando acaba a luz? Como funciona? Desculpe. Ele perguntou. Desculpe, João, aqui eu estava olhando para o Eduardo, pensando aqui numa pergunta para ele. A pergunta do João Francisco foi: como funcionam os geradores dos prédios quando acaba a luz? Luiz Eduardo. Bom, aí tem várias formas, mas tentar simplificar. Basicamente, você tem geradores que são automáticos e geradores manuais, né? Esses geradores geralmente são a diesel, tem geradores a gás, mas são mais caros. Geralmente se utiliza geradores a diesel, né? Basicamente, eles são configurados ele fica monitorando a energia da rede. No momento que a energia da rede cai por um certo período, né, isso também é configurado, o gerador entra e bloqueia a energia da concessionária, né? Na maioria das vezes, o gerador não alimenta, ou não tem capacidade para alimentar o prédio todo, ou a residência, ou a indústria completa. Então, geralmente é feita uma instalação elétrica separada, geralmente para manter luzes, tomadas, mas, por exemplo, ar-condicionado, ou cargas assim que elevador também? São menos relevantes. Elevador, por exemplo, pode ser retirado, né, desse circuito, porque aí nesse momento o pessoal usa escada, senão os geradores seriam maiores ainda, né? Eu quero ver, Anton, tem uma outra pergunta para você. Você concordou com essa 74%? Nós passamos janeiro, fevereiro, estamos no início de março. 74% da população ficou sem energia na cidade. Se eu tivesse respondido essa pesquisa, eu teria respondido sim. Eu já não sei dizer... Eu não sei de onde é esses 26%, viu? Provavelmente eles moram numa região super privilegiada, ou no centro, né? Que o cabeamento é por baixo e provavelmente eles não ficam à mercê da chuva, né, dos grandes problemas. Mas tem uma outra questão, é o seguinte: São Paulo, né, bom, não sei se a grande maioria que deve ter respondido aí, não sei se é de São Paulo, mas vamos supor que sejam. São Paulo é uma cidade extremamente grande e variada, então muitas vezes, eu até por força do que eu faço também, eu recebo aqueles avisos da Defesa Civil, eu fico sabendo, está chovendo na Zona Leste, por exemplo, e muitas vezes essa chuva não chega aqui onde eu moro, na Zona Oeste. Meu prédio aqui é grudado com a USP aqui. Aliás, Luiz Eduardo, eu estudei, fiz meu mestrado e estou fazendo doutorado lá no IE também. E aí, o que acontece? Muitas vezes cai uma tempestade, tem inúmeros problemas ali na Zona Leste e não chove aqui, ou vice-versa, né? Aqui cai o mundo, a gente fica sem energia e lá na Zona Leste não aconteceu nada. Mas eu acho significativo porque, assim, 74% de pessoas que disseram que ficaram sem energia já é um número interessante, e não é só a questão da atuação da distribuidora, mas chama atenção pelo fato de como os eventos climáticos têm se transformado nos últimos anos. Apesar de que uso e sabido de que os meses, principalmente aqui em São Paulo, de janeiro e fevereiro, são os meses, ou mais fevereiro e março, são os meses em que mais chove durante o ano, principalmente aquela famosa chuva do final do dia, né? E cada ano que passa, piora a distribuição de energia na cidade. Ô, Luiz, eu acho que você deve concordar também com esses 74%. Você decidiria sim ou não? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta rápida para isso é uma coisa assim programa aqui. A pergunta da seguidora Clara, queria que você respondesse, Anton, rapidamente. Existem semáforos que não ficam sem energia depois de tempestades? Olha, o que eu sei é que a prefeitura está fazendo algumas trocas, instalando uma espécie de um no-break nesses semáforos, de forma que eles consigam ficar durante um certo tempo em operação após eventual falta ou queda de energia. Mas eu não sei dizer aonde eles estão sendo isso e qual a quantidade. Mas ainda você não tem uma informação precisa sobre esses semáforos. Mas você que está nos acompanhando, quiser fazer sua pergunta, deixe lá no Instagram. E para maiores informações, você pode acessar o nosso portal, né, observatório3setor.org.br. Sempre lembrando que o 3 é em numeral. Participe dessa nossa pesquisa que nós realizamos no nosso programa toda semana.
Agora nós iremos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agora nós vamos chamar a Gabriela Chabu, especialista em ODS. ODS em pauta. Boa tarde, ouvintes do Brasil ODS. Meu nome é Gabriela Chabu, eu sou especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e vim contar para vocês como que o programa de hoje se relaciona com a Agenda 2030 da ONU. O tema da democratização do acesso à energia está contemplado pelo ODS 7, Energia Acessível e Limpa, que visa garantir o acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Principalmente a parte do confiável tem tudo a ver com o programa de hoje, porque não basta ter só o acesso, você precisa de um acesso confiável, né, de segurança. Também não dá para deixar de falar da relação com o ODS 13, que é a Ação contra a Mudança Global do Clima. Esse objetivo, ele visa tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos. As tempestades mais intensas e mais recorrentes que vêm atingindo o Brasil parecem efeitos dessas mudanças. Segundo uma reportagem do G1, de outubro de 2021 até fevereiro de 2023, 11 desastres causados por temporais no país causaram 500 mortes. Segundo o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. No final de 2023, a gente viu também no litoral norte de São Paulo, as chuvas também causando aí mais 65 mortos, 2.000 desalojados. Agora, em 2024, o Instituto Nacional de Meteorologia também divulgou alertas climáticos para diversas regiões do país. Durante as chuvas, a gente tem o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamento e descargas elétricas. Mas como eu não venho aqui só para contar coisas ruins, eu também venho trazer um pouco de esperança. Eu quero convidar vocês para conhecerem um pouco mais sobre o CEMADEM, que é esse órgão do Ministério da Ciência, da Tecnologia e Inovação, e o projeto CEMADEM Educação, que tem como objetivo contribuir para gerar uma cultura de percepção de risco de desastre no contexto da educação ambiental e para construir aí sociedades mais sustentáveis e resilientes. Então conheçam o trabalho do CEMADEM. Obrigado, Gabriela. Essa foi a Gabriela Chabu, especialista em ODS, colunista do Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, agora nós iremos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta com o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Bom, estamos fechando o programa. Nós falamos um pouco da pesquisa que você realizou, Luiz Eduardo, que brevemente vai estar disponível, eu espero que ajude bastante e que quando a gente fizer um outro programa daqui a um ano, esse 75% diminua, né? Que a energia, a Enel possa fazer um trabalho um pouco mais competente e atenda a população, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, né, na nossa casa. Quando chove, você já fica com medo. Será que a energia cai? Ou o que vai acontecer? Bom, quero suas conclusões finais. O Luiz, o mais importante que você gostaria de deixar registrado a respeito de tudo que nós tocamos no programa aqui. Fala um pouco sobre o acesso à energia, sobre as consequências das tempestades, o que elas ocasionam, sobre como nós podemos buscar energias alternativas, enfim, o que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa, que é importante a nossa população ouvir. Bom, primeiramente, obrigado, Joel, pela oportunidade de falar um pouco sobre o tema. Bom, fazendo uma conclusão, pessoal, eu acho que o investimento em tecnologia, o investimento em desenvolvimento de novos produtos, além de, obviamente, gerar emprego, né, inicialmente, né, a gente está com uma fábrica em Atibaia gerando emprego, gerando impostos para o governo, então estamos fazendo nossa parte, o governo fazendo esse investimento em tecnologia, a gente consegue melhorar a percepção da qualidade de energia para os consumidores, né? A gente falou de um dos equipamentos de automação, aí, que são os religadores, mas tem N outros equipamentos que estão sendo desenvolvidos, sistemas, softwares, né, para ajudar a melhorar a qualidade de energia. E as concessionárias, elas são bem penalizadas, elas são multadas por esses... Então, assim, não é intenção, obviamente, de nenhuma concessionária levar um serviço ruim para o consumidor. Pelo contrário, né, ela precisa melhorar e esse é um desafio, né? A Enel é uma situação complicada porque a região onde ela tem concessão é uma região muito arborizada e muito densa em termos de população. Então,
obviamente que essa sensação de falta de energia acaba sendo muito maior do que em regiões menos populosas, tá? Mas esse processo está acontecendo, a gente está no mercado, a gente vê as concessionárias investindo bastante, então é difícil, né? Mas pedir um pouco de otimismo e paciência, mas a tendência é a gente melhorar bastante a qualidade de energia para o consumidor nos próximos anos. Antônio, o Luiz Eduardo falou umas coisas, e eu vou pegar só o destaque, que a população tem um pouco mais de paciência. Qual é seu destaque final a respeito do tema do programa de hoje? Tá, bom, à luz do que nós discutimos e conversamos aqui, mostra que assim, a questão da resiliência das redes elétricas, né, principalmente agora, depois dessas questões relacionadas às mudanças climáticas, tomou uma outra dimensão. Já existia antes a discussão sobre a questão de resiliência, mas agora ela tomou uma outra dimensão. Você precisa ter mais estudos e mais planejamento, no sentido de você fortalecer a rede, para que você possa propiciar um bom serviço de distribuição e dar mais confiabilidade, de modo que as pessoas não fiquem, como você estava comentando, eu estou sabendo que vai cair uma chuva forte na quarta-feira e já fico agora preocupado com medo. Não deveria ser assim. Mas também lembrando aquilo que eu tinha falado no começo, esse problema da energia elétrica e da falta de energia elétrica, principalmente por conta de eventos climáticos extremos, também reflete bastante a desigualdade existente em termos socioeconômicos no país como um todo. Então, é preciso que haja uma forte integração entre os entes de Estado, município, estados e governo federal, porque, afinal de contas, o serviço de distribuição de energia elétrica é uma concessão federal, então é preciso também que a ANEEL também fortaleça seus instrumentos de regulação, que se capacite para ser mais rápida no sentido de atender às demandas dos consumidores e das próprias distribuidoras, né? Afinal de contas, você não vai fazer investimento sem que haja retorno. Por outro lado, há que se controlar o quanto que a concessionária quer ser eficiente, de modo a que ela não prejudique a qualidade do serviço. E, por outro lado, a população tem um serviço que seja constante, contínuo e que não seja tão caro, e que permita o acesso a toda a população. Isso, assim, demora, mas, conforme o Luiz Eduardo falou, eu acho que a gente chegará a um bom termo, mas, infelizmente, também não vejo que isso vai acontecer assim de uma hora para outra. No momento, a energia é cara, Antônio, como nós podemos pagar uma energia mais barata e mais eficiente? Olha, está sendo discutido, tanto no âmbito do Congresso como no próprio governo federal, estão sendo discutidas ainda medidas no sentido de ir nesse sentido do barateamento ou da redução de custos. Mas como tem toda essa discussão ainda acontecendo, tanto no âmbito do legislativo quanto no âmbito do executivo, eu acho que ainda teremos um certo tempo aí, de alguns anos, mas assim, é preciso que, dado que você paga hoje, que você tenha um serviço de qualidade maior por conta do valor que você paga. E aí, por exemplo, soluções tecnológicas como essa que o Luiz Eduardo trouxe são fundamentais para que você tenha uma automatização e melhor qualidade do serviço. É um caminho para nós conseguirmos uma melhor qualidade na nossa energia. O Brasil ODS está terminando, mas não se preocupe, nós voltamos na próxima semana. Eu agradeço a participação de Luiz Eduardo de Antônio, engenheiro e cofundador da RAT-BR, especialista em automação e proteção de redes de distribuição de energia. Antônio Schiviter, economista com mestrado em energia pela USP e também fazendo um doutorado pela mesma instituição. Ele é especialista em energia, tem uma larga experiência em energia. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, ele teve o apoio da FAPESP, a Fundação de Apoio de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, Observatório, 3, sempre em numeral, setor.org.br. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.